Olá, alunos do quarto Log! Prazer estar com vocês para mais uma aula da nossa querida disciplina de Programação e Controle da Produção. Tá? Vamos aqui para o nosso conceitos extras. Já demos uma olhadinha para trás, agora nós vamos para frente e adiante, né? Com os nossos conceitos muito importantes. Então vamos lá. Algumas coisas importantes. Programação, então. Programação. Tendo terminado a sequência em que o trabalho será desenvolvido, que foi o tema anterior à sequência, algumas operações requerem um cronograma detalhado, mostrando em que momentos, cada momento, os trabalhos devem começar e quando eles devem terminar. Isso é chamado de programação. É uma coisa meio simples, meio óbvia, mas é o conceito importante das 4 atividades do PCP. Programas são declarações de volume e horários. Um exemplo clássico de programação está relacionado com ônibus. Desculpem. Ponto de ônibus, professor? Mais ou menos isso, tá? A programação de rotas de ônibus. Então, nós temos aqui, sabemos, claro, numa cidade evoluída, num lugar organizado, você tem os horários certos que o ônibus sai e que o ônibus retorna, e o momento de chegada em cada um dos pontos, Então você tem aqui os horários definidos, e você também tem a mudança, a questão do volume, a quantidade de ônibus circulando, ela varia. Ela varia o quê? De acordo com o horário. Se você tem um horário de pico, por exemplo, o horário que os profissionais entram nas indústrias, os profissionais saem das indústrias, você tem uma alteração no volume, na quantidade de ônibus fluindo, pelas rotas. E aí os horários acabam mudando, os tempos acabam mudando. Então aqui o exemplo clássico, quando a gente fala de programação. E o que vem a ser? Qual seria a complexidade em se programar, professor? Então a atividade de programação é uma das mais complexas tarefas no gerenciamento da produção. Por que será? A resposta não é muito difícil de imaginar e entender. Por quê? São diversos tipos de recursos, gente, para se lidar simultaneamente, tá? Então, as máquinas. Normalmente você tem máquinas de diferente porte, de diferente capacidade produtiva, que tem especificidades. Às vezes você tem uma máquina que produz o mesmo produto, mas ela tem características diferentes. Por quê? Marcas diferentes, modelos diferentes, data de fabricação diferentes. E quando elas também são modelos diferentes, você tem setups diferentes, configurações diferentes. Isso tudo interfere na complexidade da programação, Também temos o quê? A questão, o fator mão de obra. A mão de obra ela é diferente por natureza. Existem diferentes habilidades mediante a mão de obra. Tá? E, consequentemente, só nesses dois ambientes aqui, que já são geram uma variedade gigante de combinações possíveis de programação, o número cresce rapidamente à medida que o número de atividades e processos aumenta. Então, quanto mais atividades e processos existem dentro de uma empresa, mais complexo, E cresce a dificuldade, a complexidade para se programar essas atividades. Programar data de início, data de término, definição de quantidade, definição de volume, tá? Então, é algo muito importante para ser considerado. Tá? E aí nós temos 2 tipos básicos de programação, são muito conhecidos, E na verdade vocês vão perceber que são muito usados. É a programação para frente e a para trás. Dentro desse mundo, o que seria programação para trás? A programação para trás, ela inicia o trabalho no último momento possível sem que ele tenha atraso. Então você considera o tempo que você tem para executar aquele trabalho, o tempo de entrega, e aí você calcula quando eu devo começar a executar essa atividade para conseguir entregar naquele momento. Isso é o tipo de programação, a abordagem de programação para trás. Então eu trabalho no limite. E para frente? Para frente o tipo de programação inicia o trabalho logo quando ele chega. Então, chegou uma atividade, você já starta ele. Esse é o tipo de programação para frente. Tá? Aqui nós temos versos, para trás e para frente, o exemplo da lavanderia. Bem bacana esse exemplo da lavanderia. Pensando nesse exemplo da lavanderia, que a roupa chegou às 8 horas, tá? Chegou às 8 horas lá.
E aí você tem aqui a duração de cada atividade. Lavar 3 horas, secar 2 horas, passar 1 hora. Para frente, se a roupa chegou às 8 horas, tá? E, na verdade, chegou às 8 e você tem a meta de entregar às 15, tá? Chegou às 8, você tem a meta de entregar às 15. 8 até meio-dia, 4 horas, mais 15 são 3, 7 horas. E, na verdade, você tem 6 horas. Então, você tem mais tempo disponível do que tempo para executar, né? Você tem 7 horas disponíveis e precisa de 6. Então, você pode trabalhar para frente e para trás. Então, para frente, o que você faz? Você começa na hora que chegou, tá? Chegou às 8? Então, vamos lá. Chegou às 8, eu já começo. Então, às 8 eu começo, gastei 3 horas, 11 horas foi para o passo secar. Das 11, eu tenho mais 2 horas. Aí, na hora que chegou às 13 horas, foi para o passar. Já a questão do para trás, o que eu faço? Gente, se eu preciso entregar às 15, então 15 menos 1, menos 1 hora. Menos 1 hora, isso. 12, 1 hora que eu preciso para secar. 2 horas que eu preciso, 1 hora para passar. 2 horas para secar e 3 horas para lavar. Então eu consigo chegar ao quê? Eu sei que são 6 horas, 15. Aí é 14, 13, 12, 11, 10. Isso? 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá, tem 1 hora aí fora aí, né? Faltando aqui, na verdade. Então ele começaria, por exemplo, das 9 até meio-dia lavaria, da meio-dia até as 14 secaria, né? E das 14 às 15 passaria. Entenderam? Então aqui, desculpe, né? Esse exemplo aqui, eu copiei copiando, colando, mas é aquele que eu falei, 1 horinha aqui tá perdida aqui. Mas aqui eles conseguiriam trabalhar nesse formato de trás para frente, olhando a hora que eu tenho que entregar e quanto tempo eu tenho para cada operação e que horas que eu preciso fazer para entregar no tempo, tá? Então essa é a diferença. Quais são as vantagens para frente, para se trabalhar para frente? Chegou e já vai executando. Auto-utilização do pessoal, o trabalho inicia para manter o pessoal sempre ocupado. Flexível, né? As folgas de tempo permitem programação de trabalho inesperado. Então, como tem uns tempinhos sobrando, você vai ter uma lacuna aí por menos de 1 hora, você consegue adaptar, colocar a pessoa para fazer 2 serviços diferentes e assim por diante. Quais são as vantagens de para trás? Custos mais baixos com materiais. São usados somente quando necessário. Então, você só pega o material na hora que ele realmente é necessário para executar aquela atividade. Menos exposição aos riscos de reprogramação pelos consumidores, né? Então, se você deixa para fazer no limite de tempo, se o cliente quiser reprogramar alguma coisa, você está dando esse tempo para ele, né? Alterar e você não sofrer tanto com isso. E o foco nas datas prometidas ao cliente. Você foca em entregar naquela data, naquele time, naquele tempo, né? Então você atende o cliente naquele tempo, tá? Programação para trás, tá? Em teoria, tanto o planejamento de necessidades de materiais, que é o famoso MRP, como o Just in Time, o famoso JIT, usam programação para trás, tá? Somente começando trabalhos quando necessário. E é bem interessante, eu até faço uma pergunta, né? Esse tipo de ação que te lembra demanda puxada ou empurrada? É uma pergunta boa, né? Tanto o MRP como o Just in Time usam essa programação para trás, que eles olham, né, para trás. Eles veem quanto tempo que eles vão precisar, eles veem o momento que eles têm que entregar, calcula de trás para frente, tá? Para fazer. E aqui nós temos um exemplo da programação para trás usando o Gantt, o gráfico de Gantt, tá? E aí usado para determinar a compra de materiais MRP, né? O MRP trabalha com programação para trás e aqui o Gantt, que é uma ferramenta muito, muito usada, tá? Dentro do mundo das programações. E aqui mais um exemplo, e é um exemplo muito interessante porque é um exemplo usando Excel. E aí mostra como é fácil, né? Você consegue, usando uma ferramenta do Excel, fazer aqui um gráfico de Gantt de forma bem simples, né? Usando aqui só a data de início, a questão da duração de cada uma das atividades e o nome das atividades. Então, o método de programação mais comumente usado é o do gráfico de Gantt.
Um gráfico de Gantt é uma ferramenta simples, por isso que é o mais usado, porque é muito simples. E ela representa o quê? O tempo como uma barra num gráfico. Então aqui você tem o tempo, você tem aqui o início, né, o tempo de início, o tempo de término de cada uma das atividades, né? Os tempos de início e fim das atividades podem ser indicados no gráfico, tá? E você tem todas as atividades que estão acontecendo. E eles promovem uma representação visual simples, que é o mais importante, você ter a gestão à vista, e isso é simples de você entender na hora que você olha, tá? E é uma gestão visual do quê? Do que deveria e do que realmente está acontecendo na produção. Então você através do Gantt, você consegue ver esses dois universos, né? O que deveria estar acontecendo, o teórico, e o que realmente está acontecendo, você consegue trabalhar com essas duas informações, pensar, refletir e, principalmente, tomar decisões e agir, correto? Monitoramento e controle, tá? Eu aproveitei para dar um sprintzinho, já que a gente está... vamos ter um feriado, então vou dar um sprintzinho para a gente conseguir refletir e trabalhar no projeto aí, nesse tempo de descanso, refletir no projeto. Monitoramento e controle, tá? Dentro do monitoramento e controle, o que acontece? Qual que é o contexto? Tendo criado um plano para operação por meio de carregamento, que nós já vimos, sequenciamento, que já vimos, e programação, que a gente acabou de falar, cada parte da operação precisa ser monitorada para assegurar que as atividades planejadas estejam de fato ocorrendo. Qualquer tipo de desvio dos planos pode ser retificado por algum tipo de intervenção, tá? E na operação, que por si só provavelmente envolverá algum replanejamento. Então você tem aqui a entrada, né, de matéria-prima, de insumos na operação, você tem todo o processo de transformação, você tem a saída. Então como que funciona essa parte de monitoramento? Você monitora a saída, na verdade não somente a saída, mas o processo também, tá? Monitorando a saída e alguns pontos chaves do processo, você pega essa questão dos planos. Que planos? Os planos, você muda o plano, como a operação está funcionando, né? Então, lembra, planejamento, controle. Então, caso aconteça algum desvio, você tem que o quê? Atuar, intervir. Aí você mexe provavelmente nos planos para a operação. E aqui também ele colocou intervenção o quê? Na entrada, na questão do matéria-prima, do insumo, tá bom? Então aqui você tem o quê? Um sistema retroalimentado. Então todo sistema inteligente que a gente quer maior eficiência, normalmente a gente trabalha com essa questão de retroalimentado, ok? Um sistema onde você pega alguns pontos para medir, você faz uma medida, compara com o que era para estar funcionando, né? O valor ideal, e mediante essa comparação, você toma o quê? Decisões. Você compara, você replaneja, né? E você age, tanto aqui quanto aqui, tá? Então é algo muito, muito, muito importante. Então esse é o conceito de monitoramento e controle, tá? E o monitoramento e controle, na verdade, ele tem diferenças para um sistema puxado e um sistema empurrado, tá? Basicamente, nós já falamos bastante sobre isso, é muito importante refalar todas as vezes. Em um sistema de planejamento e controle empurrado, onde você empurra, as atividades são programadas por meio de um sistema central, como em um sistema RP. Então, quando você trabalha com o sistema MRP, Material Requirements Planning, que é o planejamento aqui, né, do uso do material, você normalmente está trabalhando um sistema de controle empurrado, onde esse sistema te ajuda a controlar todo esse processo de empurrar, tá? Cada centro de trabalho empurra o trabalho, sem considerar se o centro de trabalho seguinte pode utilizá-lo ou não. Então, simplesmente vai empurrando. Cada centro empurra para o próximo, sem considerar se o de próximo já está pronto para receber ou não está pronto. Isso te lembra a formação de algo? Hã? Lembra? Será que lembra? Te lembra alguma coisa? Não sei se lembra, mas é importante então. Se não lembra, pare um pouquinho para pensar e não deixe de clicar no próximo vídeo para a continuação dessa aula. Mas pense aí, essa questão, o que forma o empurrado, né?